Pois hoje, 14 de outubro, e eu me pego pensando, ontem à tarde tinha lido sobre a morte do Washington Oliveto. Sabem vocês que determinados personagens, determinadas pessoas, elas realmente são marcantes, tá? Esse cara é um deles. Nesta área da publicidade, eu sempre fui um admirador desta área de conhecimento, de estudo. Sempre, porque penso que a publicidade, ela se dedica ao trabalho de identificação dos desejos humanos. E mais do que isso, né? Quando nós identificamos os desejos, nós acabamos identificando aquilo que de mais íntimo existe na pessoa, né? E a pluralidade de vontades que temos, às vezes aquelas vontades que estão lá dentro, escondidas, né? E por um motivo ou outro teimam em não aparecer, o publicitário tem a capacidade de ajudar nesta descoberta. Outras tantas vezes, nem desejos temos, nem necessidades existem. E o publicitário se dedica a criar os elementos capazes de fazer com que certas coisas que não existem, realmente não existem, passem a existir. Washington Oliveto, um publicitário de primeiríssima linha. Fazendo um paralelo com o direito, existem determinadas profissões ou determinados profissionais que têm pleno conhecimento técnico das suas áreas, mas perdem aquilo que é fundamental, conhecimento sobre as pessoas. Tanto o direito quanto a publicidade têm como elemento fundamental a essência humana, estudar a essência humana, como é que as pessoas agem, reagem, como é que as pessoas operam. E assim, determinadas pessoas, a partir das suas profissões, deixam legados, ou seja, marcas que ficam cravadas na existência de tantas outras pessoas. Quem não lembra dos comerciais do Bombril? Quem não lembra do primeiro sutiã? E tantas outras coisas, mas Washington Oliveto não era só isso. O tema da democracia corintiana, a forma como ele abordava coisas, eu sempre tive o cuidado de prestar atenção quando o ouvia e assistir inúmeras entrevistas que ele dava. Mas este passamento, é assim que a gente diz para não falar morte, ele traz reflexão, impõe reflexão. Veja como eu uso essa palavra na reflexão. Refletir é pensar sobre aquilo que já se pensou. Quem nunca pensou na morte, né? Porque quando a gente pensa na morte, na finitude, a gente pensa na própria vida. O que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? O que eu quero para a minha existência? São situações realmente profundas, situações de difícil abordagem, porque nós lidamos com um elemento que é de negação fundamental, a própria morte. Negar a morte é querer a vida. É condição para viver, saber que no dia em que nascemos, caminhamos na direção do fim, da finitude. Muitos, e de várias maneiras, têm suas formas de relacionamento com ela. Aqueles que têm uma religião, uma crença,
normalmente acabam lidando melhor com essa situação. Aqueles que não a têm não conseguem fechar o círculo. Portanto, é um tema de altíssima complexidade. E a vida, eu não canso de me dizer, ela é tão perfeita, que na medida em que caminhamos, ela vai nos preparando para esta finaleira. Na medida em que vai tirando aqueles que estão próximos de nós. E quando a vida faz isso na ordem natural das coisas, os impactos são menores, são mais palatáveis, entre aspas. O problema é quando ela acaba quebrando esta ordem natural. Porque a vida, no seu andar natural, nos tira os bisavós, os avós, os pais. Mas quando nos tira aquelas pessoas que não estavam na hora de ir, isto é, de um impacto existencial tão gigantesco, que ouso dizer, né? Entra naquele mundo do inaceitável, do inexplicável. Quando a mãe perde um filho, a primeira coisa que ela diz é: por que, meu Deus? Por que eu? Ainda mais se tem uma religiosidade estabelecida. Eu que tanto creio, por que para mim? Essa pergunta a gente faz. Quando acontece perdas de pessoas que são referências de uma maneira ou de outra, e quando as pessoas não têm melindres de admirar outras pessoas pelas suas qualidades, e, diga-se de passagem, admirar as pessoas pela expressão pública que elas adquiriram, porque nós não convivemos com estas pessoas que admiramos, portanto não sabemos como se conduzem nas suas vidas privadas, nós as admiramos pela sua expressão pública, ou seja, pelos legados que entregam para a humanidade. Quando isto acontece, eu, pelo menos, sou tomado pela reflexão, porque eu penso que tenho muita coisa para fazer na minha vida. Aquelas coisas, aqueles que andam sozinhos, eles andam rápido, eles vão ligeiros, é mais fácil. Quando tu anda com alguém, com um grupo, com uma parceira, com um parceiro, as coisas ficam mais difíceis, muito mais difíceis. Conviver não é fácil. Portanto, estabelecer legados para o outro é uma atividade muito complexa. Torna tudo mais difícil entender o outro, ceder, modificar condutas em homenagem à caminhada comum. Quem anda sozinho anda consigo mesmo. É fácil, não precisa ceder. Pode se dar ao luxo de ter manias, vontades imperativas. Quem caminha com alguém, com outro, com um grupo, não pode se dar ao luxo de ter imperatividade nas suas vontades por uma razão singela. Estas vontades interagem com outras vontades. E assim nós vamos construindo a existência. E como sempre disse, vocês vão encontrar por aí, sozinho vamos rápido, juntos podemos ir mais longe. Falo hoje então sobre o passamento do Washington Oliveto, a morte do Washington Oliveto. Um cara que tinha, sim, a minha admiração como profissional, como alguém que se dedicou a estudar as pessoas, a compreendê-las, e mais do que isso, em trazer as pessoas à vista de outras pessoas. Este é o valor que está se perdendo. O mundo das redes sociais homogeneizou as pessoas e as pessoas estão se simplificando. Buenas, começando a semana, que andemos bem, que façamos as coisas que queremos fazer e que olhemos nas nossas voltas. Andar juntos é difícil, mas vale a pena.
Boa semana.